As Brumas de Avalon, O Prisioneiro da Árvore, livro 4, capítulo 6. No quarto que Gwenfar reservara ao rei Uriens e à sua família, Morgana penteava uma vez mais seus cabelos preguiçosamente com os dedos e pediu à sua criada para trazer-lhe roupas novas. Uriens queixava-se de que comera e bebera demais e não pensava em participar da audiência. Vá para a cama então. O que tenho a dizer para Arthur nada tem a ver com você. Nem tanto. Eu também fui educado em Avalon. Pensa que sinto prazer em ver as coisas sagradas postas ao serviço do Deus cristão, que nos despojaria de toda a sabedoria do mundo? Não, Morgana, não é só você, como sacerdotisa de Avalon, quem exporia a humilhação desse caso. É o reino da Gales do Norte. Eu mesmo como seu rei e Acolon, que é o indicado para suceder-me quando eu me for. O pai tem razão, senhora. Acolon olhou para ela e continuou. Nosso povo confia em que não o trairemos, nem deixaremos os sinos das igrejas tocarem sobre seus bosques sagrados. E por instantes, pareceu-lhe que, embora nenhum dos dois se houvesse mexido, estavam juntos num dos bosques sagrados, reunidos diante da deusa. Uriens, é claro, nada vira. Ele insistia. Faça com que Arthur saiba, Morgana, que o reino de Gales do Norte não cairá docilmente sob o poder dos cristãos. Morgana deu de ombros. Como quiser. Fui uma tola, pensava. Era sacerdotisa em uma coroação. Dei um filho a Arthur. Devia ter-me utilizado do poder que possuía sobre a consciência do rei e tornar-me a mais poderosa por trás do trono e não Gwenfar. Enquanto rastejei, como um animal lambendo feridas, perdi o controle sobre Arthur. Quando há um tempo poderia dar ordens, agora tenho que implorar sem ter ao menos o poder da senhora. Dirigiu-se à porta. Quando escutou baterem, um dos criados foi abri-la e Gwydion entrou. Ainda trazia a espada saxônica que Lancelot lhe dera em sua sagração como cavaleiro, mas retirara a armadura e vestia um rico manto escarlate. Ela não podia imaginar que seu filho pudesse parecer tão fino. Viu seus olhos brilharem em sua direção. Lancelot deu-a a mim. Estávamos bebendo no salão e ouvi dizer de Arthur que o rei desejava ver-me em seus aposentos. Expliquei-lhe que minha única túnica estava cheia de lama e manchada de sangue, e ele falou-me que éramos do mesmo tamanho e que poderia emprestar-me um de seus trajes. Quando vesti o manto, recebi-o em seguida de presente, pois Lancelot acredita que ele fica melhor em mim e que eu ganhara poucos prêmios durante minha cerimônia enquanto o rei presenteara Galahad regiamente. Será que ele sabe que Arthur é meu pai? Por acaso fez algum comentário? Uriens piscou e pareceu surpreso, sem nada dizer. Entretanto, Acolon balançou a cabeça dizendo-lhe: Não, irmão. Lancelot é o mais generoso de todos os homens, isto é tudo. Quando Gareth veio para a corte desconhecido de seus familiares, Lancelot ofereceu-lhe roupas e armas para que ele estivesse vestido de acordo com a estação. E se você perguntasse se Lancelot aprecia muito ver seus presentes nos corpos dos rapazes bem feitos, bem, já se cogitou disso há algum tempo. A verdade é que não conheço homem algum em toda a corte, jovem ou velho, que não tenha sido agraciado com uma palavra de cortesia do cavaleiro Lancelot. É mesmo? Perguntou Gwydion, e Morgana podia vê-lo obter essa pequena informação e jogá-la fora, como ouro na bolsa de um avarento. Agora me lembro da história que falava sobre uma festa na corte de Lot, quando Lancelot era jovem, a referência a uma balada que compôs quando lhe puseram a harpa nas mãos e pediram-lhe que tocasse. Cantou sobre alguma façanha de Roma, ou dos tempos de Alexandre, não sei porquê, e sobre o amor dos companheiros de cavalaria que se tornou motivo de zombarias. Desde então, suas canções são todas sobre a beleza da nossa rainha, ou contos de cavalaria de aventuras e dragões. Morgana não conseguiu suportar o desprezo de sua voz e disse-lhe: Se você veio pedir um presente por sua sagração, falaremos assim que eu tiver visto Arthur, mas não agora. Gwydion olhou para os seus sapatos. Era a primeira vez que ela o vira despojado de sua autoafirmação e ousadia. Mãe,
O rei mandou chamar-me também. Devo ir em sua companhia? Ela passou a gostar um pouco mais dele porque confessava desse modo sua própria vulnerabilidade. Arthur não tem boas intenções para com você, mas se quiser pode vir conosco à sua presença. Ele não poderá fazer-lhe nenhum mal, a não ser mandá-lo embora e dizer que prefere falar com você em particular. Então vem, irmão, disse Accolon, tomando de tal forma o braço de Gwydion que este podia ver as serpentes tatuadas nos seus punhos. O rei deve ver primeiro esta senhora e nós dois a seguiremos. Ao lado de Húrin, Morgana desejou que Accolon se tornasse amigo de seu filho e o reconhecesse como irmão. Ao mesmo tempo, sentiu seu corpo estremecer e Húrin tomou-lhe as mãos. Está com frio, Morgana? Pegue seu manto. No interior dos aposentos reais, um fogo estava aceso e Morgana ouviu o som de uma harpa. Arthur sentara-se num banco de madeira revestido de almofadas. Gwenfar costurava com uma estreita fita que brilhava com seus fios dourados. O servo anunciou-o cerimoniosamente. O rei e a rainha de Gales do Norte, seu filho Accolon e Sir Lancelot. Gwenfar levantou a cabeça ao ouvir o nome de Lancelot, depois riu. Não é verdade que são muito parecidos, Sir Mordred? Não é aquele de quem assistimos à sagração? Gwydion inclinou-se para a rainha sem nada dizer. Nesta reunião em família, contudo, Arthur não era o único a quebrar protocolo. Sentem-se todos, deixem-me pedir o vinho. Uriens disse, já bebi muito vinho hoje, Arthur, suficiente para fazer flutuar um navio no cais. Nada para mim, obrigado. Talvez os rapazes tenham melhor disposição para isso. Gwenfar virou-se para Morgana, mas esta sabia que se não falasse naquele momento, Arthur iniciaria sua conversação com os homens e pediria que esperasse sentada num canto com a rainha e se mantivesse calada, ou que conversasse em voz baixa sobre assuntos femininos como bordados servos quem a corte engravidara. Fez um sinal ao servo e trouxe o vinho. Quero uma taça. E lembrou-se com a amargura dos tempos em que, como sacerdotisa de Avalon, orgulhava-se de beber tão somente da fonte sagrada. Ela o sorveu dizendo, sinto-me profundamente magoada com a chegada dos enviados saxões, Arthur. Não. Fê-lo emudecer quando tentou falar. Não falo como uma mulher que se intromete nos assuntos de Estado. Sou a rainha de Gales do Norte e duquesa da Cornualha, e tudo que concerne ao reino também me diz respeito. Então você estaria lutando pela paz, admirou-se Arthur. Trabalhei a vida inteira, parece-me desde que me tornei muito velho, para segurar uma espada, visando a acabar com as guerras com os saxões. Naquela época acreditava que a guerra terminaria se os levássemos de volta aos mares de onde vieram. Mas paz é paz. E se ela é conseguida por meio de tratados, então que assim seja. Existem outras maneiras de se lidar com um touro que não a de assá-lo para o jantar. Torna-se igualmente eficaz castrá-lo e fazê-lo puxar seu arado. Ou salvá-lo para fecundar suas vacas. Irá pedir aos seus súditos e reis que casem suas filhas com os saxões, Arthur? Isso também, talvez. Os saxões nada mais são do que homens. Lembra-se da canção que Lancelot cantou? Eles têm os mesmos anseios pela paz. Também vivem em terras devastadas e queimadas, muitas e muitas vezes. Você acha que deveria lutar até que o último deles estivesse morto ou fora de combate? Pensei que as mulheres ansiassem pela paz. Também luto pela paz e a saúdo, mesmo com os saxões. Mas o Senhor os obriga a renegarem seus deuses também e aceitarem o seu próprio, assim como fez jurar diante da cruz? Gwenfar assistia a tudo com muita atenção. Não existem outros deuses, Morgana. Eles concordaram em pôr de lado os demônios que adoravam e a quem chamavam deuses, isso é tudo. Agora veneram o único e verdadeiro Deus e o Cristo enviado em seu nome para salvar a humanidade. Gwydion falou, se realmente acredita nisso, minha senhora e rainha, então, para a senhora é a verdade. Todos os deuses são um deus e todas as deusas uma deusa. Mas pretende por acaso proclamar uma única verdade para todos os povos do mundo? Você chama isso de presunção? Essa é a única verdade, respondeu Gwenfar, e chegará o dia
em que todos os homens em todas as partes a reconhecerão. Temo por minha gente quando ouço isso, disse o rei Uriens. Prometi a mim mesmo proteger os bosques sagrados assim como meu filho depois de mim. Por quê? Pensei que o senhor fosse cristão, meu senhor de Gales do Norte. Eu sou, mas não negarei a existência de um outro Deus. Mas não existem tais deuses, retrucou Guenfar. Morgana abriu a boca para falar, mas Arthur impediu que o fizesse. Já basta, já basta. Não o chamei aqui para discutirmos teologia. Se tem paciência para isso, existem muitos padres que os ouvirão e poderão discuti-la. Podem ir e convertam-nos, se puderem. O que trouxe aqui para falar comigo, Morgana? Apenas o fato de sua desconfiança da boa-fé dos saxões com ou sem o juramento da cruz? Não. E enquanto falava, notou que Kevin estava presente no quarto, sentado nas sombras com sua harpa. Isso era bom. O Merlin da Bretanha poderia testemunhar esse protesto em nome de Avalon. Chamei o Merlin por testemunha. Você os fez prestar um juramento sobre a cruz e transformou a espada sagrada de Avalon, Excalibur, a grande espada da sagrada regalia, na sua cruz para o juramento. Lord Merlin, não é isso uma blasfêmia? Arthur respondeu rapidamente. Foi apenas um gesto simbólico para atrair a imaginação de todos. Morgana, um gesto como esse também foi feito por Viviane, quando me pediu que lutasse pela paz em nome de Avalon, com aquela mesma espada. Merlin tomou a palavra com sua voz grave. Morgana, minha querida, a cruz é um símbolo mais antigo que o Cristo, e desde então venerada onde havia os seguidores do Nazareno. Existem padres em Avalon trazidos aqui pelo patriarca José de Arimateia, que trabalhou ao lado dos druidas. Mas foram padres que não tentaram dizer que o seu Deus é o único Deus, atalhou furiosamente Morgana, e não duvido de que o bispo Patrício o silenciaria se pudesse, mas depois pregar o seu próprio sermão da intolerância. O bispo Patrício e seus seguidores não estão em questão aqui, Morgana, tornou Kevin. Deixe os não iniciados pensarem que os saxões juraram pela cruz do sacrifício e pela morte de Cristo. Nós também temos um Deus sacrificado, seja porque o vejamos na cruz ou no feixe de cevada, que deve perecer na terra e ser novamente erguido na tumba dos céus. Guenfar disse: seus deuses sacrificados, Lord Merlin, foram apenas enviados aos homens para que se preparassem quando Cristo morresse pelos pecados do mundo. Arthur movia impaciente a mão. Quietos todos vocês. Os saxões juraram pela paz sobre um significativo símbolo para eles. Morgana interrompeu-o. Foi de Avalon que você recebeu a espada sagrada, e por Avalon fez um juramento para preservar e proteger os mistérios sagrados. E agora transforma a espada dos mistérios na cruz da morte, a força para os mortos. Quando Viviane veio para a corte, veio para pedir que você cumprisse até o fim suas promessas por Avalon, e foi então esmagada. Agora vim para terminar aquele trabalho inacabado e pedir a espada sagrada de Excalibur que você pensa usar a serviço do seu Cristo. Guenfar interrompeu-a. Dia virá quando todos os falsos deuses perecerão, e todos os símbolos pagãos serão postos a serviço de um único e verdadeiro Deus e seu Cristo. Não falei com você, sua tola, investiu furiosamente Morgana, e este dia terá de passar sobre meu cadáver. Vocês, cristãos, têm santos e mártires. Você acredita que Avalon também não os tenha? Enquanto falava, começava a suar, sabendo que sem perceber falava por meio da visão. E lá havia o corpo de um cavaleiro vestido de negro, e sobre seu peito reluzia uma bandeira com uma cruz. Quis voltar-se, embora não pudesse fazê-lo aqui em companhia deles, e atirar-se nos braços de Acolon. Como exagera tudo, Morgana! E Arthur deu um sorriso forçado, e aquele sorriso a tranquilizou, afugentando o medo e a visão. Ergueu-se e percebeu que pela primeira vez em muitos anos falara envolta de todo o poder e autoridade de uma sacerdotisa de Avalon. Ouça-me, Arthur da Bretanha. Assim como a força e o poder de Avalon puseram-no no trono, também a força e o poder de Avalon pode arruiná-lo. Pensa bem como profanou os direitos reais.
Jamais pense em pô-los a serviço do seu Deus cristão, pois cada elemento do poder traz consigo a própria maldição. Basta! Arthur levantara-se da cadeira e seu rosto crispou-se. Irmã ou não tente dar ordens ao rei de toda a Bretanha. Não fala ao meu irmão, retorquiu ela, mas ao rei. Avalon colocou-o no trono, Arthur. Avalon deu-lhe aquela espada que você desrespeitou e em nome de Avalon peço-lhe que a devolva aos sagrados direitos. Se deseja usá-la apenas como uma espada, chame então seus ferreiros para fazerem outra. Houve um estranho silêncio e por alguns instantes pareceu-lhe que suas palavras penetravam grandes espaços vazios, ecoando entre os mundos, e que bem longe em Avalon os druidas houvessem acordado e até mesmo Raven agitara-se e blasfemava contra a traição de Arthur. O primeiro som que ouvira, contudo, pareceu ser o de um riso nervoso. Que bobagens você está dizendo, Morgana? Era Gwenfar quem falava. Sabe que Arthur não pode fazer isso. Não interfira, Gwenfar. E Morgana volveu-se mortalmente ameaçadora. Não tem nada a ver com você, exceto pelo fato de que você o incitou a quebrar o juramento de Avalon. Cuidado! Uriens, gritou Gwenfar, vai ficar parado como uma estátua e deixar a sua rebelde esposa fale assim com o grande rei? Uriens tossiu. Sua voz soou tão nervosa quanto a de Gwenfar. Morgana, talvez você não esteja sendo razoável. Arthur fez um ritual simbólico por motivos políticos para satisfazer a imaginação do povo. Se ele o fez com uma espada de mágicos poderes, tanto melhor. Os deuses podem cuidar de si mesmos, minha querida. Você pensa que a deusa precisa de seu auxílio para proteger-se? Naquele momento, se Morgana tivesse alguma arma em suas mãos, teria matado Uriens. Ele a apoiara antes. E por que desertava agora dessa maneira? Arthur argumentou. Morgana, já que você está tão fora de si, deixa-me dizer algo somente para seus ouvidos. Não foi minha intenção profaná-la. Se a espada de Avalon também serve como cruz para juramento, isso não significa que os poderes de Avalon estão reunidos em benefício dessas terras? Foi o que Kevin me explicou. Ora, ele é um traidor, desde quando concordou que Viviane fosse sepultada fora da Ilha Sagrada. Que assim seja, pois de qualquer maneira, disse Arthur, concedi aos reis saxões o que pretendiam, jurar pela minha espada. Mas ela não é sua espada, retorquiu Morgana com veemência. É a espada de Avalon, e se você não a utiliza como prometeu em seu juramento, então que seja posta nas mãos daquele que cumprirá sua promessa. Espada de Avalon, ela sempre foi, por mais de uma geração. Arthur não tinha ressentimentos por Morgana. Pôs sua mão sobre o cabo de Excalibur, como se alguém fosse tomá-la dele naquele exato momento. Uma espada é daquele que a utiliza, e conquistei o direito de chamá-la minha, expulsando todos os inimigos desta terra. Eu a conquistei na batalha e ganhei estes domínios no Monte Badon. E tentou submetê-la ao domínio do deus cristão, retorquiu Morgana. Agora, em nome da deusa, ordeno que a devolva ao santuário do lago. Arthur deu um longo suspiro, disse por fim com a voz pausada. Se a deusa quer de volta a espada, então que venha ela mesma tomá-la de minhas mãos. Sua voz tornou-se suave. Minha querida irmã, rogo que não discuta comigo em nome daqueles a quem chamamos deuses. Você mesma disse que todos os deuses são um Deus, e ele jamais compreenderá que o que acaba de dizer é um erro, pensava Morgana desesperada. Chamar a deusa mais de uma vez para que, se quisesse de volta sua espada, viesse tomá-la. Que assim seja então, senhora, posso ser sua mão, relaxou ligeiramente a cabeça dizendo, deixo para a deusa a decisão final quanto ao emprego da sua espada. E quando ela terminar com você, Arthur, terá desejado, em vez disso, ter preferido lidar comigo. Afastou-se então para sentar-se ao lado de Gwenfar. Arthur dirigiu-se a Gwydion. Sir Mordred, eu o teria feito um dos meus cavaleiros em qualquer hora que desejasse.
Tê-lo-ia feito pelo amor de Morgana e pelo meu próprio. Você não precisava obrigar-me a fazê-lo cavaleiro pela astúcia. Pensei que se o tivesse feito sem uma boa desculpa como essa, disse Gwydion, isso daria margem a comentários desagradáveis. Perdoará meu artifício então, senhor? Se Lancelot o perdoou, não vejo razões para rancores. E uma vez que não alimento por você nenhum ódio, gostaria que permanecesse junto a mim e reconheço-o como meu filho, Mordred. Até há alguns anos não sabia da sua existência. Morgana nada me contou sobre o que aconteceu após a coroação. Suponho que saiba que para os padres e os bispos, sua própria existência significa um sacrilégio. Acredita nisso, meu senhor? Arthur olhou fixamente nos olhos. Por vezes acredito numa coisa, outras vezes noutra, como todos os homens. No que acredito não importa. O fato consiste em que não posso reconhecê-lo como qualquer outro homem. Abandone um rei sem filhos, para seu único e exclusivo bem. Galahad deve herdar o meu trono. Se ele vier a herdá-lo, interrompeu o Gwydion, e sob o olhar surpreso de Arthur acrescentou calmamente. Não, senhor, não estou ameaçando sua vida. Juro-lhe por todas as coisas mais sagradas do mundo, pela cruz ou pela árvore santificada, pela fonte sagrada ou pelas serpentes que trago. E mostrou seus pulsos. Que o Senhor trazia antes de mim, que a deusa envie serpentes vivas como estas para matar-me se algum dia eu erguer a mão contra meu primo Galahad. Mas eu vi, ele morrerá honrosamente em nome da cruz que ele venera. Deus nos salve de todo o mal, gritou Gwenhwyfar. Certamente, senhora, mas se ele não viver para ascender ao trono, meu pai e meu rei, ele é um guerreiro e um cavaleiro, e não mais do que um mortal. O homem deverá viver muito mais que o rei Úrins. E então? Se Galahad morrer antes de subir ao trono, que Deus o proteja do mal, disse Arthur. Não terei escolha. Sangue real é sangue real, e o seu é do Pedragon e odiava-lo. Se um terrível dia como esse chegar, presumo que até mesmo os bispos prefeririam vê-lo no trono a ter de abandonar essa terra ao mesmo caos que temeram quando Uther morreu. Levantou-se e manteve suas mãos sobre os ombros do filho, encarando-o nos olhos. Haveria alguma coisa a mais que eu pudesse dizer-lhe, meu filho? O que está feito não pode mudar. Direi apenas que gostaria de todo o coração que você tivesse sido filho de minha rainha. Eu também, concordou Gwenhwyfar erguendo-se para abraçá-lo. E não irei tratá-lo como um plebeu, prometeu Arthur. Você é filho de Morgana, Mordred, duque da Cornualha, cavaleiro da Távola Redonda, entre os reis saxões. Deve ter o poder de promover a justiça do rei e coletar minhas taxas e rendas, retendo uma considerável quantia para manter os seus vassalos como um chanceler. Um chanceler do rei deve fazê-lo. E se quiser, concedo-lhe a permissão para casar com a filha de um dos saxões, que lhe dará seu próprio trono, mesmo se você nunca subir ao meu. Gwydion balançou a cabeça e respondeu, o senhor é generoso. Sim, pensou Morgana, e isso manterá Gwydion longe de seu caminho enquanto, e a menos que tenha necessidade dele, Arthur era astucioso na arte de reinar. Ela ergueu a cabeça. Você tem sido tão generoso para meu filho, Arthur. Será que eu poderia novamente abusar de sua bondade? Arthur pareceu contrariado, mas disse-lhe em seguida. Peça-me algo que eu possa concretizar, minha irmã, e me será grande alegria satisfazê-la. Você fez de meu filho o Duque da Cornualha, mas ele ainda pouco conhece as terras da Cornualha. Ouvi dizer que o Duque Marcos tem reivindicado como seu todo aquele país. Poderia acompanhar-me até Tintagel investigar esse assunto e essa pretensão? O rosto de Arthur relaxou. Seria tudo um pretexto inventado por ela para levantar novamente o problema da história da Excalibur? Não, meu irmão, jamais o farei de novo diante desta corte. Quando entender novamente minhas mãos para Excalibur, isso ocorrerá entre meu próprio país e no lugar da deusa. Há tantos anos não vou a Cornualha que mal posso
Mal posso me lembrar dela, confessou Arthur, e não posso deixar Camelot até o solstício de verão passar. Continua contudo aqui em Camelot como minha convidada, e então iremos juntos a Tintagel, e veremos se o Duque Marcos ou qualquer outro homem jamais criado por Deus irá disputar a reivindicação de Arthur e de Morgana, duquesa da Cornualha. Virou-se para Kevin dizendo-lhe: e agora basta de coisas sérias, meu caro Sr. Merlin. Não gostaria de pedir-lhe para cantar para mim diante de toda a minha corte, mas em particular, nos meus próprios aposentos e em companhia apenas da minha família, posso pedir um favor de uma canção? Será um grande prazer para mim, disse Kevin, se a senhora Gwenfar não fizer qualquer objeção. Voltou seus olhos na direção da rainha, mas esta permaneceu em silêncio, e então ele pousou a harpa sobre o ombro e começou a tocar. Morgana sentou-se calmamente ao lado de Uriens, escutando a música, mas um presente que Arthur encomendara para sua família, a música de Kevin. Gwydion permanecia atento ao que ouvia, as mãos pousadas sobre os joelhos, silencioso, maravilhado, o que a fez pensar: nisso pelo menos posso dizer que é meu filho. Uriens escutava com respeito e atenção. Morgana ergueu seus olhos por um momento, encontrando-os de Acolon, e cogitou consigo mesma: devemos de certa forma tentar nos encontrar esta noite, nem que seja obrigada a dar a Uriens uma poção para que faça dormir. Existem muitas coisas que devo dizer-lhe, e então baixou rapidamente os olhos. Ela não era melhor do que Gwenfar. Uriens segurava sua mão entrelaçando seus dedos nas dela, envolvendo seus pulsos por completo. Sentiu-o tocar nos machucados que ele provocara naquele dia, e que, meio à dor, teve repulsa. Ela iria para sua cama se ele o desejasse. Assim, nessa corte cristã, ela seria sua propriedade, como um cavalo ou um cão que ele pudesse machucar ou bater à vontade. Arthur traíra a ela e a Avalon. Uriens tomara igualmente por mentirosa. Kevin também a enganara. Acolon, porém, não lhe seria infiel. Ele deveria governar em nome de Avalon, o rei. Viviane previu que esse dia chegaria, e depois de Acolon, Gwydion, rei druida, rei de Avalon e de toda a Bretanha. E por detrás do rei, a rainha governando em nome da deusa, como nos velhos tempos. Kevin ergueu a cabeça e encontrou seus olhos que o fitavam. Morgana estremeceu sabendo que deveria conciliar suas ideias. Ele tem a visão e é um homem de Arthur. Ele é o Merlin da Bretanha e, entretanto, é também meu inimigo. Kevin, porém, disse ternamente: já que esta é uma festa familiar e também eu gostaria de ouvir boa música, poderia pedir como pagamento que a senhora Morgana cante? E Morgana foi tomar o lugar dele, sentindo o poder da harpa em suas mãos. Devo enfeitiçá-los, pensava ela, para que não vejam mal algum, e pôs-se a tocar as cordas do instrumento.